Bom, essa história começa ali com algumas notícias. Uma delas ali, alguns pescadores acharam uma vieira gigante e suspeitam-se que foi causada por resíduos nucleares. Em outra área turística 5 estrelas, uma árvore cresceu tanto que suas raízes cobriram quase toda a cidade. Porém, diante disso, nada supera o término da deusa da escola. Nisso é mostrado a deusa da escola, Chung Clio, prestes a terminar com o nosso prota Fang Shuang. Ela diz que eles não são mais realistas um com o outro e nesse momento eles não são mais compatíveis. E nesse momento a deusa da escola fala que eles vão, a partir de hoje, terminar o seu relacionamento. Os figurantes lá do fundo falam que se fosse o prota, eles se ajoelhariam na hora e perdia por mais uma chance. Porém, o prota hoje tá poucas ideias e fala, beleza então, já que não tem mais nada para dizer, então eu vou indo, tchau. Bom, ela sem entender nada fala que não importa o que o prota faça, ela não vai voltar com ele. O prota olha assim, dá uma encarada e fala que não é pra se iludir deusa da escola, e diz que tem coisas mais importantes para fazer. E nessas palavras do prota bem B10, ela chega a dar uma coradinha sem entender absolutamente nada. E os figuras de fundo diz ali tão seco assim, porém no pensamento do prota ele pensa que a Chung Clio e todos eles não sabem o que vai acontecer. Dinheiro, diploma, regras sociais, tudo será reduzido a cinzas. Eles não têm a mínima ideia que o prota veio do futuro onde aconteceu uma catástrofe apocalíptica. E o prota pensa que a Chung Clio não passa de uma lembrança distante e que hoje tem coisas mais importantes para fazer. Porque o que adianta deusa da escola, reputação, tudo isso será redefinido porque a verdadeira crise está chegando para toda a humanidade. Mas antes disso, na noite passada, o prota se depara com várias imagens de um futuro apocalíptico. Nisso, uma voz misteriosa começa a dizer que a recuperação da energia espiritual se iniciará completamente em 364 dias. E assim que essa energia espiritual despertar, o mundo entrará em uma nova era apocalíptica, onde as regras sociais serão reescritas e a era dos cultivadores estará pronta e o poder será a única coisa que irá provar o valor de uma pessoa. O prota pergunta aí, quem é você? Nisso, uma janela de sistema aparece, informando que esse sistema vem do ápice do universo, com algoritmos supremos que contêm os mistérios cósmicos e capaz de compilar técnicas com base nos objetos espirituais tocados pelo hospedeiro. Nisso, o prota tenta se aproximar dessa janela, porém sua mão acaba o atravessando. Nesse momento, o prota vê o seu destino numa vida anterior como uma pessoa comum e também vê o destino de incontáveis pessoas do planeta azul, sendo mortos por criaturas demoníacas. O prota coloca a mão em seu peito e diz que agora está lembrando de tudo, que na sua vida passada ele era apenas um civil comum que sobrevivia com dificuldades pela calamidade na Terra e presenciou o colapso do seu país e de sofrimento do seu povo. E no fim também não foi capaz de escapar das garras das bestas mutantes e morreu em desespero com ódio e desejo de vingança no seu estado limite. E o prota pensa que talvez o sistema tenha o escolhido por causa disso. E por isso voltou um ano antes da recuperação da energia espiritual na Terra. E hoje quase ninguém percebe os sinais dessa grande energia. E o prota indo com sua mão em direção àquela janela, o prota fala que durante esses dias, todos esses fenômenos naturais servirão a ele. E o sistema avisa que está iniciando uma nova rodada de verificação. Hospedeiro vinculado ao sistema, novo caminho desbloqueado. E o sistema informa que tudo no mundo pode servir como material para o sistema, para coletar técnicas e habilidades poderosas, tornar-se um cultivador supremo que irá salvar toda a humanidade. E nisso, no momento que o prota se retirava da escola, no meio da cidade há uma notícia informando que a humanidade está prestes a presenciar precedentes nunca vistos na história. E o prota pensa que o governo não acalmou ninguém e tampouco negou os acontecimentos estranhos recentes. Em vez disso, alertou para toda a população se prevenir. E o prota olhando para o seu celular, ele pensa que essa é uma postura de alerta silencioso típico do governo Xi'an. E o prota pensa que esse é um modo sutil de agir, característico de Xia, leva as pessoas inconscientemente a manterem a calma e a confiança no país, sem causar danos e destruição. Prota andando na rua pensando consigo que o sistema disse que tudo pode ser usado, significa que onde houver alomania de energia, ele deve se encontrar com ela. Nisso, o prota olhando para o seu celular, onde estão convocando os alunos para se apresentarem na Universidade King Sheng e por favor tomarem cuidado com o sol, e emite ali um alerta de calor emitido extremamente alto. E alguns estudantes ali olhando essa notícia também falam que essas faculdades são famosas em fazer marketing, né? Porém, onde o prota se encontra,
está o céu completamente nublado. E o Prota pensa que a universidade é só 15 minutos dali e o clima parece tão diferente. E o Prota pensa que tem algo errado. E com certeza é o início de um fenômeno natural. E o Prota dá um sorrisinho e diz que a sua chance chegou. Cortando a cena, esse é o portão norte da Universidade Qingshan, o mais vazio de todos, e o Prota chegando ali quase exausto, com calor iminente. Definitivamente tem algo estranho. O Prota dá uma olhada e vê algumas partículas saindo do chão e o Prota vai em direção a elas. E no momento que o Prota clica naquela energia, simplesmente aquela energia ativa o sistema e o sistema fala que é uma detectação forte e uma oscilação de energia tipo Yang, desbloqueando o modelo de dados atributo Yang, e essa energia em volta do Prota começa a brilhar intensamente no seu corpo, causando um raio de luz imenso, e algumas figuras ali até pensam que está tendo alucinações, e outra ali fala até que isso é um Super Saiyajin, e outro diz ali nada, é um apóstolo de Deus. E nesse momento o Prota ele tá virando praticamente um Saiyajin, e o Prota sentindo muita dor, pensa que está prestes a morrer. Porém, a compilação foi concluída e o Prota obteve a técnica de atributo Yang, técnica da respiração do Sol Dourado. Minutos antes do Prota ser envolto pelaquela energia dourada, no local de registro da Universidade Qingshan, a deusa da escola ali está cercada pelos figurantes pedindo para carregar sua bagagem, acompanhar até a entrada, e ela conscientemente fala que não precisa no momento. E ela olhando de canto ali, dois casal ali falando um com o outro que não importa a distância que eles ficarem, eles sempre vão se ver todos os dias. Porém, é nesse momento que ocorre uma grande explosão, e nesse momento a escola emite um alerta de um calor extremamente alto e falam para os colegas manterem a distância do portão norte e evitarem se aproximar do local. Porém, a deusa da escola ali, que parece que não é besta nem nada, fala que está acontecendo muitas coisas estranhas recentemente e ela pensa que tem que ver com seus próprios olhos o que está acontecendo. Nesse momento, mostra a cena onde o Prota está no portão norte do campus, absorvendo aquela energia imensa no seu corpo, e o sistema explica que o sol abrasador e cortante exalando calor extremo pode ser usado para temperar o corpo com a técnica da respiração do Sol Dourado, e o sistema informa que a técnica que o Prota compilou não precisa ser aprendida, já que foi desbloqueada, e pontos de compilação obtidos são 50. Prota olhando para a sua mão ali junto com o sistema, ele pergunta, agora tem esses pontos de compilação, e o Prota pensa que tanto faz. Depois ele vai ver certamente como isso funciona, e nesse momento, aquele calor que se encontrava no portão norte simplesmente desapareceu. Nisso, descendo as escadas do campus, alguns figurantes pensam ali consigo que de repente escureceu, e outro lhe responde que sim, certamente, até nesse momento tem uma breve brisa refrescante. E nesse momento de confusão, nesse momento chega ali o diretor da Universidade Qingshan, falando para os alunos saírem dali e fazer logo suas matrículas. E uma pessoa ali misteriosa de capuz fala para restabelecerem a linha de segurança e isolar completamente a área do portão norte. Nisso, voltamos para o Prota, onde o sistema informa que ele purificou o campo de poluição classe A, portão norte da Universidade Qingshan, e o sistema informa que a área de poluição ponto anômalo registrado oficialmente pelo governo Xi'an, que gera energia da recuperação espiritual nível de perigo indeterminado. E o Prota ali com um pensamento de dúvida fala que oficialmente registrado pelo governo de Xi'an. O Prota pensa, então quer dizer que além de mim já tem mais alguém, mas antes do Prota terminar de falar, ele vê alguns militares alertando as pessoas para evacuar imediatamente a área do portão norte da escola, da universidade, e o Prota olhando de canto, ele vê a silhueta de uma pessoa e rapidamente ele vaza daquele local, correndo rapidamente, e essa pessoa misteriosa vai de encontro onde o Prota estava, e essa pessoa misteriosa, analisando esse local, ela diz que não há dúvidas que isso aqui foi causado por alguém, e ela pensa e fala que será que alguém já teve contato com a energia espiritual? A deusa da escola, com um sinônimo ali, ela escutou a conversa e pergunta consigo mesma ali nos seus pensamentos: energia espiritual? Como assim? Um fenômeno assustador desse causados por uma pessoa? E ela pensa aquela silhueta de antes era o Fang Shuang, e ela dá um sorrisinho e pensa consigo mesmo: não viaja, Xung Liu. Com aquelas notas, aquele jeito de ser, jamais ele estaria aqui.
Cortando de cena já na casa do Fang Xuang, nosso prota, ele pergunta o que está acontecendo porque depois que ele absorveu essa energia, o seu corpo está extremamente quente e mesmo tomando banho frio, ligando o ar, nada adiantava e sua temperatura não baixava de jeito nenhum. E o prota já começa a se desesperar pensando que será que vão descobrir aquele alvoroço de hoje mais cedo? E ele fala que precisa dar uma averiguada e pega seu celular. O prota vê um site misterioso, a Associação de Cultivo da Energia Espiritual, e ele fala que se lembra que já viu isso há algum tempo atrás na sua outra vida, que era um grupo que publicava regras de cultivo de vez em quando, e na época todo mundo pensava que era só alguém escritor de novel tentando trazer o cultivo para o mundo real. E o prota pensa que aquela pessoa de hoje mais cedo da Universidade de Qingsheng, será que foi ele? E o prota clica rapidamente naquele post, e nesse post tem os detalhes de todos os níveis de cultivadores. O nível 1, chamado Machado Fantasma, com a habilidade sobrenatural da energia espiritual do céu e da terra, forja-se uma arma viva. O segundo nível, a criação espiritual, com auxílio do poder da natureza, desperta-se o sangue divino e forma-se a energia espiritual interior. O terceiro nível, corpo diamante, com a linhagem espiritual indestrutível, conecta-se aos ossos e domina-se um poder elemental. O quarto nível, lua divina, com o poder além dos limites terrenos, forma-se uma nova divindade com base em uma fé acumulada. E o quinto nível, o Sol nascente, no ápice do universo, comanda-se a criação de destruição estelar, cruzando todas as dimensões. E o nível supremo, transcender tudo e controlar a vida e a morte, abrir os céus e terras, dominar o cosmos, inalcançáveis. E o prota pensa que com essa marca d'água, certamente isso veio do governo Xi'an. E o prota pensa que na sua vida passada nunca ouviu falar dessa associação. E como um civil comum, ele nunca teve acesso a essas informações, porque quando o desastre ocorreu, só restava ao prota sobreviver. E o prota pensa que essa associação de cultivo da energia espiritual, será que é uma forma oficial de identificar quem já teve contato com essa energia? Porém, o prota nesse momento fala que vai seguir o que está escrito e tentar ativar ali a sua respiração do sol dourado, e nesse momento o prota começa a acumular uma energia imensa no seu corpo. E o prota tenta o primeiro passo, transformando o seu corpo físico em uma arma, tornando-o capaz de conter a energia espiritual do céu e da terra. O prota ele manipula sua energia espiritual e o molda como um machado divino envolto de energia. E nisso o sistema fala que parabéns, que o prota alcançou nível 1 do reino do Machado Fantasma. E o sistema informa que o prota pode usar seus pontos de compilação para forçar a inserção dos dados adquiridos em qualquer objeto. E os pontos de compilações atuais são 50 pontos. E o prota pensa consigo forçar a inserção em qualquer objeto, então ele aponta sua mão em direção ao copo e aparece uma mensagem do sistema se ele deseja consumir pontos de compilação para inserir o atributo Yang no item. E nesse momento o prota começa a envoltar sua energia no copo e o copo começa a flutuar. E o prota se imagina se com esse poder ele poderá atribuir sua energia em várias armas, assim criando uma arma exclusiva. E temos ali uma imagem do prota envolto de espadas douradas. O prota, olhando por uma espada ali no seu quarto, fala que uma arma feita sobre medida com poder sobrenatural será essencial para o futuro. E olhando para a espada, ele fala que, por enquanto, é melhor testando com você, não é mesmo? E o prota pensa que com essas suas segundas chances de vida para enfrentar os monstros mutantes, ele precisa estar 100% preparado. E no seu quarto ali, o prota ali cultivando mais energia nesse momento, uma criatura rato, meio coelho, demônio ali, está se aproximando do local. Mudando de cena, com o prota no seu quarto se perguntando de onde está vindo esse barulho de rato. Então o prota pensa que consigo que não está vindo da sua casa, então será que é algum animal de estimação de alguém? Porém, o prota fala que, como acabou de entrar no reino do Machado Fantasma, diz que sua audição está acima do normal e consegue ouvir sons de casas vizinhas, então acho que isso não é nada demais. Porém, o prota pensa que tem algo de errado, e assim que ele abre a porta, olhando no corredor, aquela criatura meio coelho, demônio, monstro, ataca o prota de repente. O prota pensa que esse é um mutante afetado pela anomalia, e o prota pensa, mesmo com suas memórias da sua vida passada estando um
um pouco distantes, vendo uma criatura dessa chega a dar arrepios. Nisso a cena corta com uma garota em cima de um prédio em uma ligação, falando que o coelho que devorou o fruto espiritual da escuridão ainda não foi capturado. Então as pessoas da outra linha falam que a velocidade dessa coisa é simplesmente absurda. E ela responde que certo e avisa a ela quando houver novidades sobre essa criatura. Então ela pula daquele prédio em direção ao chão, falando que apareceu o rastro daquela fera. Então ela sai pulando de prédio em prédio, dizendo que aquela criatura devorou o fruto espiritual recentemente e a mutação dessa criatura ainda está incompleta, então a chance dela evoluir. Então não abaixem suas guardas. Nisso, o Figurantes vê ali uma pessoa pulando de prédio em prédio e fala que está exagerando com tanta hora extra, porque nós estamos no andar 65, cara. Nisso, voltamos com aquela criatura em direção ao Prota com as garras afiadas, então o Prota ativa sua energia espiritual ali rapidamente, desviando. E o Prota pensa que seu corpo mudou depois do seu avanço e agora consegue enxergar claramente os movimentos lentos das criaturas. E os seus músculos reagem com extrema velocidade, conseguindo desviar dos ataques. E o Prota pensa essas feras mutantes surgirem tão cedo assim. Ele lembra que na sua vida passada as criaturas eram bem mais evoluídas, então quer dizer que o atributo de escuridão nessa criatura ainda não está no seu nível máximo. Então o Prota parte pra cima pensando que tem que matá-la rapidamente, antes que ela evolua, ou todo mundo desse prédio virará comida desse monstro. Então o Prota rapidamente agarra a cauda daquele monstro, arremessando da janela, falando que o ponto fraco dessa criatura é o rabo. Então o Prota parte pra cima, carregando um soco extremamente poderoso, atravessando a criatura no meio. E nesse momento, a criatura, mesmo nesse estado, ela ainda tenta absorver a energia Yang do Prota, porém a força do sol é violenta e dominadora, e o coelho tá cavando a sua própria cova, e nesse momento ele simplesmente explode em vários pedacinhos. E o Prota pensa que essa coisa parecia um espírito faminto tentando devorar sua energia vital. E o Prota pensa que mesmo sendo do tipo escuridão, ainda assim investiu contra o Yang, que é a energia oposta. E o Prota fala que realmente estava com muita fome. E o Prota pensa que a mutação das bestas começou, e se ele ainda fosse aquele humano comum sem despertar, todo mundo aqui teria virado petisco de monstro. O Prota pensa com um olhar mais sério, se quer combater essas ameaças, ele precisa reunir muito mais técnicas. Nisso a cena corta com aquela garota chegando rapidamente no local e se depara com a criatura morta, e ela informa a Sede que o alvo foi abatido e o corpo está em pedaços, e ela diz que vai recolher agora os resíduos do atributo noturno dessa criatura, porém ao se aproximar ela acaba queimando a mão porque essa criatura está envolta da energia do Prota, e ela pensa que é extremamente pura e intensa, a mesma assinatura Yang do portão norte da instituição King Shing. E essa pessoa é aquela mesma pessoa encapuzada que estava em frente ao portão norte daquela vez. E ela fala que isso não pode ser coincidência. E ela avisa a Sede que o coelho está morto. E não foi ela quem o matou. E ela fala que pode ser que um novo despertado com atributo avançado surgiu. E lá na sede, uma pessoa em frente aos computadores fala que a purificação da área do portão norte da Universidade King Shing quanto a morte da fera mutante foram causadas pela mesma pessoa. E alguns pesquisadores, buscando na sede, dizem que não há nenhum registro desse sujeito. E falam que como alguém com esse talento, a associação precisa encontrá-lo o quanto antes. E aquela garota em volta de energia parece sugando aquela energia do Prota e aquela energia escuridão do monstro. Diz que concorda plenamente e diz que é muito importante encontrá-lo rapidamente e registrá-lo oficialmente na Associação de Cultivo de Energia Espiritual. E ela fala, mas antes de fazer isso, ela diz que vai tomar o seu café com leite. E ela pensa, quem será essa pessoa afinal? E ela pensa que alguém com esse nível de energia certamente é um verdadeiro especialista. Já de manhã, o Prota acorda com o sol intensamente brilhando sobre ele, e ele diz que acordar cedo o ajuda a cultivar muito melhor, e nesse momento o Prota cultivando a técnica de respiração do sol dourado. E desde o momento que o Prota entrou no reino do Machado Fantasma, ele consegue sentir o fluxo da energia dessa técnica de respiração, e é como fios de seda envolvendo o Machado Divino. E nesse momento o Prota já vai romper de novo, e ele agarra aquele machado e claramente está mais leve do que antes. E nesse momento o Prota começa a balançar aquele machado rapidamente, e nesse momento o sistema informa que ele alcançou o reino do Machado Fantasma Estrela 2, e o seu corpo está cada vez mais forte, e o Prota ali todo trincado diz que daqui em diante precisa avançar passo a passo com mais firmeza. E o Prota pensa que o seu fenômeno causado pelo cultivo chama muita atenção, então é melhor ir
treinar em outro lugar. Mudando de cena, onde tem um homem sentado no escritório da associação, ele recebeu notificação no seu celular que foi detectada a onda de energia solar de novo. Então muda de cena, no Prota em uma floresta em frente a um lago, tentando adicionar o seu atributo solar na espada, porém isso ocorre com sucesso rapidamente, então o Prota fala que irá testar como é que essa espada está. Ele dá vários cortes seguidos ali, porém ele percebe que quase colocou fogo na floresta e nesse momento ele direciona aquele ataque ao lago, quase o evaporando. E ele fala que fez fumaça demais e com certeza já perceberam, então ele fala que é melhor cair fora desse local. E nesse momento aquela garota corre em direção àquele lugar e ela fala ali, droga, que só foi comprar um cafezinho com leite e isso aconteceu. E chegando no local ela fala, é uma fonte termal, porém ela fala que como que vai lidar com isso? E ela pensa ali chorando que lá vem bronca porque desde que esse cara apareceu ela não teve mais paz. E ela dá uma olhada ali com os cortes onde o Prota deixou na montanha e ela pensa assustada que ontem à noite ele ainda estava na estrela 1 do reino do Machado Fantasma e essa energia com certeza já está no estrela 2. E ela pensa que além disso sente uma forte energia espiritual em uma arma. Então ela explica ali que as armas espirituais, como o nome indica, têm atributos inseridos nelas, permitindo que as armas comuns alcancem poderes extraordinários. E ela pensa ali, mas armas espirituais são raras e a associação só tem 2 delas. Então ela se pergunta como que essa pessoa conseguiu uma arma dessas. E ela tomando ali seu café com leite, ela pensa que com certeza deve estar enganada. E ela diz, antes de ir atrás de quem fez isso, primeiro ela vai ter que lidar com esse lago tentando resfriar. Agora, caminhando na floresta, o Prota se pergunta se é possível adicionar mais de um atributo em uma arma. Ele pensa que o sistema falou antes que ele pode editar vários tipos de técnicas. Então o Prota se pergunta se ele conseguir outros atributos, será que ele pode implantá-los também na arma e combinar os efeitos, criando novas habilidades? Nisso, o Prota recebe ali uma mensagem estranha no seu celular com a pessoa perguntando se ele também é um pioneiro, e eu acho que era para ser cultivador, mas, seguindo aqui, essa pessoa pede desculpa que acabou vendo o histórico de navegação e notou que o Prota está pesquisando sobre fenômenos recentes e até salvou um post com a tabela de níveis. Rapaz, cuidado com o histórico, hein? Cê é louco. E o Prota pensa ali que esqueceu de configurar ali a sua privacidade. E conversa vai, conversa vem, essa pessoa fala que está buscando por novas amizades e o Prota também fala que é novo nisso. E conversa vai, conversa vem, aquela pessoa fala que há um boato de um domínio poluído e ela pergunta ali a ele, não sei, que se o Prota quer formar um grupo e manda o endereço ali pro Prota. E o Prota fala que vai dar uma olhada. Então temos ali a informação sobre o domínio poluído Rio Sombrio e Dragão de Lava. Originalmente era um rio subterrâneo formado por fendas na crosta da terra e com as alterações do mundo a água se transformou em lava, fazendo a temperatura da área subir drasticamente. E o Prota pensa ali que é o mesmo atributo solar que ele tem e ele pensa ali que pode ser algo bom. E ele responde ali que com certeza irá formar uma equipe com eles. Já no outro dia ali no distrito Biamo, algumas pessoas então em frente o que parece ser um portão com alguns figurantes agradecendo ali uma garota ali, que graças a ela, o mapa de dados que ela preparou, eles encontraram o lugar rapidamente e ela lhe agradece, falando que não foi nada demais. E ela fala que só espera que temos cuidado e que cada um cuide um dos outros ali. E ela pensa ali que é uma pena, parece que não encontramos nenhum pioneiro promissor. E ela fala ali que queria apresentar alguém bom para a associação. E essa, na verdade, é a funcionária do Ministério da Cultura, a Associação de Cultivo Espiritual, Zhang Xiaoyima. E ela pensando ali que muitos pioneiros não sabem da Associação de Cultivo Espiritual, que é um órgão oficial ali do governo Xi'an. E pelo visto ela é tipo uma assessora que vai de encontro com algumas pessoas, alguns pioneiros, cultivadores amadores, procurando ali alguém especial para apresentar a associação. E nesse momento o Prota chega dando prazer a todos, que é um prazer conhecê-los. E ela olhando ali em direção ao Prota, ela fala, se não está enganada, essa energia com certeza é de um nível de estrela 2 do reino do Machado Fantasma. E a Zhang fala ali, já que estão todos ali, então é bom nós entrarmos logo. Então ela abre ali a porta e entram ali na caverna, e o Prota fala que vai na frente, então por favor que ilumine o caminho para ele. E eles andando ali, o Prota ali avista aquele mar de lava e todos ali falam que é perigoso, então não vai na frente sozinho. Então nesse momento o Prota sai correndo, enfia a mão dentro da lava e ela desesperada, cara, o que você vai fazer? Você vai morrer, tira a mão daí rapidamente, porém nesse instante aquela lava se envolta de energia. E nesse momento o sistema começa a avisar que uma anomalia foi detectada, fogo interior, iniciando a análise, ativando o poder de processamento máximo, editando, e o sistema avisa que o Prota obteve a técnica da lâmina de fogo escarlate.
E nesse momento, toda aquela energia está em volta da espada do Prota e o sistema continua avisando que a técnica da lâmina de fogo escarlate só revela seu poder ao ser desembainhada. Cada golpe libera um rugido de chamas, cobrindo a lâmina com fogo ardente e relâmpagos flamejantes. E a espada e a lâmina concentram as chamas que são detonadas pelo espírito de combate, liberando energia colossal. Nesse momento, o Prota agarra sua arma e fala que perfeitamente combina com ele. E com a sua Tangdão, que eu acho que é o nome ali que o Prota deu ali pra sua espada, que eu vou chamar de espada, né? Que esse nome tá meio paia. E o Prota pensa que gastar pontos de edição para inserir o atributo de chama interna na sua espada claramente será uma boa opção, então o Prota começa ali a cultivar, e os figurantes ali percebem que aquela energia está indo em direção à espada do Prota. E eles falam ali que depois que o Prota absorveu aquela energia, está bem mais fácil absorver a energia natural sem problemas. E eles perguntam ali se eles podem cultivar um pouco ali. Eles pedem permissão ali pra Xiao Yang ali, que esqueci o nome dela. Ela dá um joinha ali, falando que com certeza. E nesse momento, chega outros pioneiros ali, falando de onde saíram esses inúteis. E pedem para eles caírem fora, porque esse território é deles agora. E ela pensa que são 3 pessoas no nível do reino do Machado Fantasma e não tem chance contra eles, nem se todos fossem juntos. E ela pensa ali que não pode comprar a briga com esses caras. E ela começa lá, desculpa ali que foram eles que chegaram primeiro, mas se eles quiserem cultivar um pouco de energia espiritual, eles podem cultivar à vontade. E o Grandalion ali fala que sua pirralha já alcançou o reino do Machado Fantasma, com esse papo de nós e vocês sumam daqui imediatamente. Ou então, e ela fala que depois dessas anomalias, agora vigora a lei da selva, sobrevivência do mais forte. E ela não sabe o que fazer nessa situação, porém, o Prota só chega ali e fala, ora, um brutamontes que só sabe intimidar garotas, hein? E o Prota já posiciona ali sua espada cravando no chão, criando uma onda gigantesca de fogo. E os figurantes ali que estavam cultivando ali falam, que merda é essa? E o Prota pensa ali que por causa do excesso de cultivadores que pregam a lei do mais forte, é que acabamos com tragédias irreparáveis. E o Prota pensa que só com palavras e sermões não intimidam gente assim, então o Prota tira sua espada e começa a transmitir uma aura gigantesca falando, sumam daqui. E o Grandalion ali já se encolhe falando, que diabo de monstros é esse? E manda todos correrem ali, e sai correndo mesmo, cara, que isso. E a mulher ali tá sem entender nada, e os figurantes ali já estão chamando o Prota de irmão, falando que ele mandou bem, falando que aquela lâmina foi incrível. Aquela garota ali fala que a área poluída ficou sem energia espiritual, então disse que é bom eles saírem dali rapidamente. E ela pensa, se o Prota tivesse realmente atacado aqueles 3 com aquela lâmina, realmente teríamos cadáveres carbonizados por aqui. E ela pensa que com certeza ele tem um atributo de nível elevado. E além disso, possui um talento impressionante. E ela pensa ali que precisa reportar isso rapidamente à organização. Nisso, no escritório dele da Associação de Cultivação Espiritual, a Xiaoya, que ligou ali pro escritório falando que achou mais um cultivador. Então papo vai, papo vem. A secretária ali fala que já registrou tudo ali, e se houver alguma novidade, para avisá-la rapidamente. Então ela avisa ali o que parece ser um professor, que devemos estar com um dia de sorte, porque achamos 2 pioneiros de atributo elevado de uma vez só. Ele fala ali, sorte esses grandes nomes com atributos elevados, todos eles são figuras de prestígios, atualmente valorizadas, futuros pilares de poder para a nação. E ele pensa que isso vai ser bem complicado. E ele pensa ali consigo em seus pensamentos que está quase pedindo demissão. Já no outro dia ali, o Prota diz que é melhor vestir uma roupa diferente, então ele sai ali na rua rapidamente, porém ele acha que está disfarçado, mas a sua roupa está chamando mais atenção ainda. E todos na rua ali pensam que ele está com um cosplay de um dominador nato no auge. Nisso o Prota vê ali algumas notícias, porque por causa da sua cultivação e aquelas luzes douradas, há um alerta de cultivo imortal se tornando realidade, luz dourada e névoa repulsora emanam da caverna milenar, e ainda tem quem diga que viu um dragão sobrevoando a área, e o Prota pensa que tudo isso é por causa da chama interna que ele fez e que o calor de 200.000 graus ali é impossível de esconder. E ele pensa que com certeza alguém já intrigou ele para a associação. E ele pensa ali que absorveu tanta energia espiritual do atributo solar que, se ativar mais uma vez a técnica da respiração solar dourada, ele pode romper novamente os seus limites. E ele pensa ali que chega de pensar nisso, então ele vai ali para trás da montanha. E 5 minutos ali depois, atrás da casa do Fang Yu, do nosso Prota, aquela garota ali que está enterrando alguma coisa, finalmente é nos apresentado a especialista em restauração de jardins, Su
King Ying. E nesse momento ali, quando ela se vira, ocorre uma explosão gigantesca, parecendo um sol na Terra. E ela pensa que aura dominante é essa? Essa pessoa está aqui na montanha. E ela pensa que não é possível essa energia. Será que é possível? Alguém está despertando o terceiro nível do Machado Fantasma. E ela pensa ali que um cultivador desse nível nem é mais considerado um gênio. E ela corre dali rapidamente e fala que tem que ir lá agora. E ela pensa, será que é aquele cara novamente? E ela pensa, impossível, né? Vou ter que encontrar, custe o que custar. Já no outro lado ali da montanha, o Prota tá canalizando ali sua energia, parecendo um Buda ali, fazendo várias posições com a mão ali. Nisso, o Prota consegue acumular uma energia gigantesca, quase alcançando o terceiro estágio do Machado Divino. E aquela garota ali chegando no local onde o Prota está, ela se pergunta como que uma pessoa consegue controlar tanta energia espiritual assim, com tanta precisão. E ela fala que da última vez que ela tentou alcançar o seu terceiro estágio do Machado Divino, ela disse que começou a cuspir sangue e ficou de cama por uma semana, porque não conseguiu controlar a imensa energia. E ela continua pensando que essa energia espiritual abundante, controle preciso, cada movimento com o Machado Divino parece ter sido forjado por mais de 1000 anos. E ela ali para por um momento e vê aquele machado ali se desfazendo. Então voltamos para o Prota, onde ocorreu com sucesso o seu rompimento de segundo nível do Reino Machado Fantasma, terceiro nível na verdade. Mas quando ela chega bem na hora, o Prota não se encontrava mais lá. Porém, ela percebe alguma coisa, então ela começa a falar, senhor, o senhor está aqui ainda, porém, o Prota está em cima da árvore, pensando, é ela que está me rastreando nesses últimos dias? O Prota observando-lhe de cima da árvore, ela começa a dizer que ela é a capitã da equipe de vagalumes, subordinada da Associação do Cultivo Espiritual de Xiangu. Diz que ela também é uma pioneira. E ela diz que está ali para fazer um convite sincero da associação. E começa a dizer ali que esses dias, com algumas informações, seguiu o rastro do Prota, apenas na esperança dele se juntar à associação oficialmente. E ela fala ali que espera que o Prota não tenha uma impressão errada deles. E por fim ela diz ali que mesmo que a associação ainda não tenha sido anunciada ali oficialmente ao público, a associação tem regulamentos e documentos formais. E ela pensa ali com a cara de espanto, será que ele acha isso um pouco ofensivo e oportuno da parte dela? E ela fala que tem que escolher bem as palavras. E o Prota ali, né, só responde por quê. E ela, por quê? Mas ela começa a pensar que deve falar a verdade, porque alguém como o Prota não se engana fácil com elogios falsos. E ela responde ali porque a Xian quer encontrar e reunir os pioneiros e organizá-los de forma estruturada, e também oferecer uma proteção oficial para formar uma equipe desde cedo para, no fim, eles lutarem contra inimigos desconhecidos que virão. O Prota coloca ali sua mão no rosto ali e pergunta ali, e se ele não quiser, hein? Como é que vai ser? O que ele fala é que não pode confiar nela por enquanto, né? Bom, ela fica ali sem resposta, então ela retira ali um cartão ali do seu manto, dizendo que o seu nome é Su Qingying. Antes da revitalização espiritual, ela diz que era uma tecla renomada. E ela mostra ali o seu cartãozinho ali, membro da Associação Espiritual de Xiangyu, Sun Ying. Ela fala ali num tom mais alto, que não sabe se o Prota já ouviu falar nela, e ela fala pra ele acreditar nela, porque esse é o seu documento, e ela fala, ele acredite em mim, por favor. E o Prota para pra analisar e pergunta se consigo mesmo, agora que ela mencionou esse nome, ele fala que lembra um pouco ali, em algumas notícias, ela passando na televisão como atleta, e ele pensa assim, por isso que ela corria tão rápido. E o Prota continua pensando que pessoas com talentos inatos realmente têm mais facilidade para se tornarem pioneiros. Mas mesmo assim, o Prota pensa que, mesmo assim na sua vida passada, a Associação Xiangu nunca conseguiu realizar o seu ideal e toda a humanidade foi destruída completamente. E o Prota diz que talvez com esse sistema que ele tem, é claro que ele vai fazer parte dessa associação, mas por enquanto não é o ideal para ele no momento. Ela dá um sorrisinho ali porque o Prota falou que realmente lembra dela, e ele pula da árvore em direção a ela e fala que vamos fazer da seguinte forma. Ele vai pensar no assunto, e ele chega ali nas costas dela aí rapidamente e fala que é pra manter a localização do Prota em sigilo por enquanto. E o Prota pensa que pela atitude dela, a associação espiritual atual não usaria ofender o Prota no momento, né? E o Prota pensa ali que poderá usar ela ao seu favor. E ela começa a falar ali com o Prota sem se virar pra ele, que poderá cooperar com ele, mas o fenômeno que o Prota fez ali com aquela energia imensa, com certeza já foi detectado ali pela associação. E ela diz que terá que relatar mais. Ela diz que poderá misturar ali algumas mentiras com algumas verdades, né? E ela pergunta ali pro Prota se assim tá bom. E o Prota ele dá um suspiro ali e fala que assim pode ser. E no momento que ela foi se virar ali pedindo pro Prota esperar, o Prota já tinha sumido completamente do local. Já caminhando ali no meio
da floresta, ela tá recebendo um sermão ali da associação, que essa é a terceira vez que ele foge. Foge? Eita! Que ele foge. Claramente ele tá se escondendo de propósito. E ela responde ali que fica aqui suando para encontrar e limpar os rastros desse chefão. E ela fala ali que sua vida ali tá dura demais esses tempos. E a associação fala ali, deixando a bronca de lado. É até bom que ela está em missão por fora, porque recentemente apareceram os chamados anormais. E ela pergunta ali, suando ali já, eles voltaram? Aqueles monstros violentos e sanguinários, e ela fala que nunca irá esquecê-los. Alguns monstros são sombrios, outros malignos e outros insanos e cruéis. E tem ali uma breve explicação do que são esses anormais. Eles absorveram ali a energia dos domínios corrompidos surgidos com a retabilização ali espiritual. Alguns ali se transformaram em bestas mutantes, devoradoras de humanos, e outras ali se disfarçaram como desastres sobrenaturais, matando sem parar, dividindo território entre eles, o que acaba gerando mais ainda domínios corrompidos. Mudando de cena, temos a cidade avisando um alerta vermelho de tempestade com raios, e avisa ali também que o ponto turístico, o Monte do Imperador de Jade, está com alto risco de enchentes, e avisa ali para ninguém se aproximar do local. E quem está indo ali em direção a essas tempestades? Ele mesmo, o Prota. O Prota ali nos seus pensamentos pensa ali que a energia desses raios é tensa e feroz demais para ser só uma tempestade. E o Prota andando ali, ele fala que com certeza o centro dessa tempestade. E olhando para o topo ali da montanha, o Prota começa a se aproximar, e o sistema lhe avisa que uma detecção à frente do domínio corrompido foi detectada, Monte do Imperador de Jade. E o sistema lhe informa que o Monte do Imperador de Jade tem cerca de 1.545 metros de altitude e 25.000 hectares de área, um dos principais pontos turísticos da cidade. E o sistema avisa que o nível de contaminação é desconhecido. E o Prota ele continua se aproximando do local, aonde pelo que parece um raio cai exatamente em cima do Prota nesse momento. Agora, momentos antes ali, né, na associação, temos ali a Su King ali explicando ali que atualmente o topo do Monte do Imperador de Jade se encontra ali inacessível, e aquela grande energia espiritual com atributo de raio está no seu estado explosivo. E ela fala ali, né, que essa zona de contaminação ali recebeu uma avaliação de nível ar, por enquanto, porque segundo a tendência atual, dentro de 1 hora ou 2, o topo do monte pode atingir uma classificação de nível S. E ela fala ali, com base em todos ali os dados dos pioneiros, não há ninguém nessa região que seja capaz de se aproximar daquela área, nem mesmo ela consegue. E ela explica ali que mesmo um pioneiro de 3 estrelas no reino do Machado Fantasma teria 100% de taxa de mortalidade, segundo ali as simulações ali feitas, e todo mundo ali começa a suar frio ali. Aí eles começam a pensar ali, porque agora vai ter que montar uma estratégia, porque por enquanto é muito perigoso eles subirem até lá, e um deles ali fala que é melhor esperar a concentração de energia ali abaixar para eles tentar fazer ali uma investigação nesse monte. Bom, voltando ali no mesmo instante que o raio tinha atingido o Prota, ele pensa que ainda bem que ele aprendeu ali a técnica da respiração do Sol Dourado, senão ele tinha se lascado completamente. E ele fala ali, né, mesmo que esse raio tenha atingido ali, não foi o bastante para ele absorver essa energia, porque não está no seu ponto mais puro. E o Prota pensa ali que precisa chegar no pico dessa montanha para pegar ali e tentar absorver a energia ali no seu estado mais puro. Então o Prota começa a caminhar ali com vários raios caindo nele. O Prota ele continua subindo ali aquela montanha, e embora ali o Prota já tenha dominado a técnica da respiração do Sol Dourado e a técnica da lâmina de fogo escarlate, representados ali os atributos de luz solar e fogo interno, isso ali ainda está longe de deixar o Prota ali quase invencível, né? O Prota pensa ali que anteriormente ali ele gastou seus pontos ali de codificação para inserir os atributos na sua espada ali, né? E o atributo solar aumentou ali a resistência e a estabilidade da lâmina, enquanto ali a técnica de fogo escarlate aumentou ali o poder destrutivo da espada. Só que o Prota pensa que só com esses atributos ele não será forte o suficiente. Ele precisa de uma energia ali para fortalecer ali o seu corpo e enfrentar de igual para igual aquelas criaturas cruéis, mesmo sem ter armas poderosas. E com certeza esse poder de raio ali será perfeito para o Prota. E o Prota chega ali no monte, o Prota saca sua arma ali, se defende de um raio poderoso que foi em direção ao Prota. E o Prota pensa que aquele raio é extremamente denso. O Prota ali cai no chão porque esse raio foi extremamente violento. E o Prota pensa ali que com essa pressão ali constante, ele chegou a ficar de joelho ali, né? E o Prota ali pensa que como que ele vai dominar essa energia.
Mas o Prota ele pensa com clareza, ele ativa sua técnica de respiração do Sol Dourado ali, potência máxima, e sai rasgando aquele raio, correndo em direção ao topo. E o Prota ele sangrando ali, quase sem forças. Ele se choca com aquela massa de energia ali acumulada no topo da montanha. E nesse momento ele há uma explosão imensa com aqueles raios azuis. E o sistema avisa ali que um atributo de raio poderoso foi detectado, iniciando ali a codificação. E nesse momento ali o Prota parece estar transcendendo ali a humanidade, que é a Ave Maria. E o sistema ali avisa que o Prota obteve 100 refinos ali do Trovão Sagrado. É uma habilidade ali que invoca o Trovão Celestial, refina ali o corpo físico, transforma o corpo em uma divindade. E com isso ali o Prota obteve 50 pontos ali de codificação. Então tem um breve resumo ali que o atributo de raio pode ser atribuído de alto nível ali, voltando para o ataque quanto para a defesa. Então o Prota ali continua transcendendo ali e terminando de absorver aquela energia usa ele bem fodando ali. O Prota diz que o seu raio será a sua lança e também será o seu escudo. Que isso, cara, olha isso. E o Prota sente ali que o poder do raio não é apenas destruição, e também purificação e renascimento ali. E mostra ali o Prota ali imbuindo de raios ali no seu corpo ali. Essa imagem aqui ficou bonita demais, cara. E o sistema informa ali que o poder puro do julgamento do trovão pune toda criatura maligna e concede 300% de dano crítico. O Prota então pensa ali que tal ele inserir aquela energia ali na sua espada também, mas o Prota dá uma pensada ali que talvez ali a sua espada não aguente tantas energias, né? Então o Prota decide ali imbuir aquela energia de raios ali na sua mão direita, e o sistema avisa ali se o Prota deseja mesmo inserir o atributo de raios nesse objeto no seu braço, né? Então o Prota consegue inserir ali aquela energia imensa ali no seu braço esquerdo. Cortando de cena ali, no dia seguinte ali, no topo do Monte Imperador de Jade, a King ali, ela pergunta ali ao Major que a zona de contaminação ali diminuiu muito ali drasticamente. A sua energia espiritual ali reduziu para nível leve em apenas 3 horas ali. E o Major fala ali que há muitos resíduos elétricos no ar. E ele olhando pro chão ali, ele fala que alguém esteve aqui. Um pioneiro. E esse aqui é o Major das Forças Armadas, Han Lia. A Sua lhe fala outro pioneiro? Então a Sua ali vai em direção ao topo ali, coloca sua mão no chão ali e diz ali que não consegue detectar o atributo de quem esteve ali, né? Ela pensa que talvez tenha passado muito tempo ou a chuva ali forte apagou os rastros dessa pessoa. Mal sabe ela que é o Prota de novo, né? E o Major fala ali que provavelmente ele saiu por volta das 8 da noite e saiu ileso. E a Sua lhe pergunta o que foi? Então o Major começa a falar ali que a anomalia ali começou por volta das 6 da tarde ali. Selaram ali a base do monte às 7 da noite. E o Major fala ali que talvez ele tenha subido antes disso, caso contrário, eles não teriam deixado o Prota ali passar, né? E o Major ele, olhando para aqueles resquícios ali de energia, ele pensa que depois disso a energia começou a baixar drasticamente, e o Major fala que sente que quem esteve ali possui o atributo de raio ligado a ele. E ele pensa que foi por isso que quem esteve aqui conseguiu suportar tantos raios. E o Major ali fala que para ele, com certeza, essa anomalia ali foi na verdade uma grande oportunidade para evoluir, absorvendo aquela grande quantidade de energia. E o Major pensa ali, ou ele encontrou esse fenômeno por acaso, ou ele já sabia o que ia ocorrer e agiu antes deles. Então o Major fala ali que esse tipo de pessoa é a mais perigosa. Nunca sabemos ali de que lado eles estão. E ele continua falando ali, se forem uma ameaça à sociedade, podem causar desastres tão grandes quanto ali os anormais. Então o Major fala ali que precisa encontrá-los o mais rápido possível. E o Prota chega a dar um espirrinho ali, achando que tem alguém falando dele. Então o Major lhe dá uma ordem que a partir de agora não é pra ninguém poupar esforços ali e descobrir quem é esse cara o mais rápido possível. E o codinome ali que o Major deu para o Prota é o Tirano. Que isso, velho? Então, rapaziada, deixa o like nesse vídeo porque acabou. São só 9 capítulos aqui. Se vocês quiserem mais aí, comente aí, que eu posso tentar trazer a tradução, porque se eu não me engano, traduzidos são 9 e tem 18 capítulos, então dá pra trazer mais. Então é isso, deixa o like. Falou!